Namastê. Boa noite, Sol, boa noite, Mônica, boa noite, Vivi, Gabriel, Mariana, Marli e Maria. Cada um de vocês sinta-se abraçado, acolhido. É muito importante a participação de vocês, porque o que a gente faz aqui na quarta-feira é refletir sobre os textos sagrados e o que a gente pode fazer com eles no nosso dia a dia, né? Como é que a gente pode utilizar essa ciência milenar para ajudar a viver melhor, né? A gente nas nossas relações. Hoje a gente vai falar de uma palavrinha bem interessante: quietude. Por que a quietude é tão importante? E o que ela tem a ver com todo o contexto de yoga, mudras. Eu vou falar um pouquinho sobre quietude, né? A gente vive a vida, e a vida em si, como a própria palavra diz, está viva, está acontecendo. A cada momento é uma novidade, mas a gente busca continuidade. A continuidade é o barulho da mente. É esse, para quem é vintage, né, esse shhh, da falta de sintonia, né, Moniquinha? Né, Marli? Falta de sintonia. Vivi também conhece isso. O dial, né? Como se a gente estivesse simplesmente fora de sintonia. E aí, a gente não é capaz de ver a vida como ela é. Eu faço um paralelo a um grande lago, né? Como se nossa vida interior fosse um lago. E a gente quer olhar para ela, né? A gente quer entender o que está acontecendo. Mas nesse lago tem muitas ondas, muito vento. Então, quando a gente tenta se olhar nesse lago, da nossa vida interior, a nossa imagem está deturpada. Então, como é que a gente vai saber o que a gente precisa? Como é que a gente vai saber o que é realmente importante para a gente se a gente não consegue se ver, né? Então, a gente estuda yoga como um caminho de autoconhecimento. Então, a gente precisa se olhar no espelho, né? E esse espelho está uma zona, né? Está uma bagunça, está uma confusão. E o que se reflete nele é a tensão, né? Eu vejo tantas pessoas me contando que estão passando por situações maravilhosas na vida, mas estão tensas. Não conseguem viver nem um momento de alegria, porque até isso causa tensão. E faz sentido, porque você não está enxergando o que está acontecendo com você. Ou você até sabe racionalmente que está acontecendo alguma coisa, mas as suas emoções estão uma bagunça. Então vamos voltar à palavra, quietude. Agora vamos de novo ver o lago, nossa vida interior. E a gente construiu, a palavra melhor é cultivou, quietude. Agora, imagina esse lago no meio de uma floresta quieta, né? E aí você vai se olhar no lago. Você vai ver a sua imagem com clareza. Aí você olha e diz assim: nossa, como você está tensa. Relaxa, né? Autopercepção. Porque yoga não é sobre mudar as atitudes, né? Mudar as atitudes está na superfície. Você pode dizer assim: eu vou apenas sorrir, mas dentro de mim eu estou morrendo de raiva, né? Eu estou sorrindo, né? Eu não resolvi nada dentro de mim, eu estou com raiva, mas eu estou sorrindo por fora. Isso é uma mudança de atitude. Agora, o que a yoga te chama a fazer é uma mudança de percepção. Como você vê, né? E para você conseguir ver, você precisa limpar a opacidade, a, a, a turbulência do lago, né? Aquilo que impede a luz de atravessar, né? Então, como é que a gente faz essa mudança de percepção? Eu gosto muito de usar a palavra interrupção.
A gente vive num contínuo de pensamento, um vórtice, né? A gente pensa que está ansioso, né? A gente percebe que está ansioso, a gente se percebe com raiva, e aí a gente fica chateado com a gente porque a gente está com raiva, e aí a gente não dorme bem. Aí a gente acorda se sentindo mal. Aí como é que você pretende ter bom humor se você não dormiu bem? Isso eu chamo de ciclo vicioso, né? Todos nós, aliás, chamamos isso de ciclo vicioso. E a gente não consegue sair dele. É muito complicado isso. Aí vocês dizem para mim, é difícil sair dessa continuidade de coisas chatas e que me prendem e que não me deixam me sentir livre, né? Porque você não está enxergando o que está acontecendo. Então, eu te chamo a uma mudança de percepção, né? A gente vem conversando, por exemplo, de não violência, né? E você, até agora, entendeu a raiva como alguma coisa que você pode sentir e problema, né? Você sente raiva e problema. Vamos mudar agora a percepção sobre a raiva. Se por um momento você para e pensa, por que você precisa ter raiva? Você sabe dentro de você que a raiva causa gastrite, que a raiva tira o seu sono, mas você se deixa sentir, porque não houve uma interrupção. Você não parou e pensou, puxa vida, por que eu estou sentindo raiva dessa pessoa? Ou por que eu estou aborrecida? Ou por que eu estou preocupada? Isso é o que o coelho faz na história. A gente foca na história do coelho, todo mundo aqui conhece a história do coelho que corria, e ele corria junto com os outros animais. E algum dia, ele perguntou e parou, caramba, por que eu corro? É a pergunta que precisa ser feita. Por que eu estou ansioso? Por que eu estou com raiva? Qual é a razão real disso tudo? Isso se chama interrupção. Mas às vezes é muito difícil a gente interromper processos profundos, né? Aqueles hábitos profundos que a gente tem, né? Tipo, toda vez que eu vou viajar, eu fico preocupada. Aí eu não durmo, aí estraga a viagem. Você sabe que isso tudo acontece, mas você não consegue interromper esse processo. Para isso que servem as pequenas práticas. Para causar esse quebrou, esse impacto, esse parar, esse modificar. O primeiro passo para a transformação é você parar de fazer o que está fazendo. Tem um ditado muito antigo, repetido e dito, né? Não é possível obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E a gente quer fazer a mesma coisa e ter resultados diferentes. Não é possível. A gente precisa tomar outro rumo. A gente precisa mudar a perspectiva, o ângulo. Como é que isso acontece? Pequenas práticas. Pequenas práticas são como você parar numa estrada e virar para o outro lado. A gente vai chegar a outras paisagens, outras coisas vão acontecer. Agora vamos falar de mudras. Alguém tem alguma pergunta sobre quietude? Joia. Então é isso que a gente busca, né? Quietude. Imagina que maravilhoso seria se agora você estivesse tranquila e quieta. A gente não sabe o que é quieta. A gente quer se ocupar. A gente quer ocupar a cabeça, porque a gente não quer encarar o que está acontecendo. E esse encarar o que está acontecendo não é o que está acontecendo fora, não. O que está acontecendo fora está acontecendo. A gente precisa mudar é quem está observando.
A gente tem que mudar quem está observando o mundo. E essa mudança é um abandono total, total, de tudo que é você. É um deixar de se identificar com você. E você vai se identificar com alguma coisa maior. Mas como sair? É como desligar a tomada da correria, da ansiedade e ligar a tomada no elevado, na paz, na quietude. Interrupção do que vem acontecendo. Um minuto de paz. Nesse minuto de paz, alguma coisa acontece dentro de você. Eu vou dar para vocês hoje mais uma definição de samadhi. Samadhi é a percepção pura. É quando você consegue enxergar o objeto sem você estar ali. Você deixa de estar ali. Existe apenas a testemunha. Quando você consegue enxergar o caminho à sua frente, apenas um caminho. Porque não tem mais a Ana observando, com as expectativas, com os desejos, com os medos, as limitações. A gente não precisa se livrar nem conhecer as crenças limitantes. A gente tem que deixar de ser a gente. E isso é assustador. E é incrível. E é fantástico. Porque se você deixa de ser você, você pode ser qualquer coisa. Quando você deixa de ser você, você pode se tornar uma pessoa quieta. E olha só o que é ser quieto. É você deixar de emitir. A gente está sempre emitindo. Emitindo opiniões, emitindo as nossas certezas e limitando o outro. E o outro nos limita. E aí a gente quer uma reação, uma relação de poder com o outro. Quando a gente para de emitir, a gente começa a receber. E a gente começa a aprender o que tem de novo na vida. Porque o velho você já conhece. Você já conhece o seu passado, você conhece, todas essas coisas você conhece, está tudo aí com você. O que a yoga propõe é a gente limpar isso de você. É que você se esvazie e o novo possa surgir. O novo é aquilo que você ainda não conhece. Você imagina que cada pessoa que chegue até você chegue nova, sem carregar nada. Aquela pessoa que vai te visitar sem expectativa nenhuma sua nem dela. Que o diálogo seja novo, que novas coisas surjam. Você não vai mais resolver aquele antigo problema porque ele não existe. Ele é antigo, ele já morreu. E aí você tem um tempo de um diálogo real entre dois seres despertos, sem conceitos e preconceitos. Olha que coisa maravilhosa. Isso é algo a ser cultivado. É para isso que a gente busca a quietude, o silêncio interior. Porque aí você vai escutar o outro, você vai enxergar a vida. Então, para isso tudo, eu estou contextualizando o quanto é interessante e libertador você enxergar o mundo sem julgamento, sem querer ter razão. Aí você diz assim, meu Deus, como eu faço isso? Você não faz nada. Como é que eu desfaço isso é muito mais legal. E como é que você desfaz? Como é que você dissolve? Né? Vamos falar de mudras. Por que mudras trazem quietude? Primeiro precisa haver um interesse da sua parte. Eu acabei de dizer para você que você pode ser uma pessoa diferente. Aí você está apegado a você. Tudo bem. Estar apegado também é uma coisa que vai se dissolver. Só que você precisa entrar dentro do ciclo virtuoso. Vamos imaginar que para entrar nesse círculo virtuoso,
você fez um mudra. Tantos mudras, com tantos significados. O mais simples dele a gente faz sempre nas aulas. Esse é o mudra 1. É o mudra dos bons começos. Bons começos. Só você vibrar pensando em bons começos, começos são coisas maravilhosas, né? A gente está em eterna continuidade. Então, você entende que isso aqui é um bom começo? Você finalizou um pedaço da tua vida e começou outro. Isso pode acontecer todo dia de manhã. Você mentaliza um bom começo. Entrega, faz o seu melhor e está consciente durante todo aquele dia que aquele dia é um bom começo. Aquele dia não é mais um dia de ansiedade, de tensão, de preocupação. São as palavras que a gente mais diz. Repara quantas vezes você diz por dia palavras desse tipo. Agora, quantas vezes você diz por dia, eu me curo? Que oportunidade boa. Vou dançar na cozinha. Isso para mim hoje em dia tem um significado incrível. Dança na cozinha até quando você não quer. Tem um grande camarada indiano que chama Osho, né? Todo mundo já ouviu falar do Osho. O Osho botava as pessoas para dançar e não pensar em nada. Isso também é uma interrupção daquilo que vem te levando praticamente, né? Aquilo só vai te empurrando. Aí, de repente, você diz assim, cara, eu posso viver diferente. Aí você faz um mudra. Aí você se sente melhor. Aí você diz assim, puxa vida, meu coração está mais tranquilo. Eu vou me dedicar a isso. E você nunca mais se perde disso. Porque alguma coisa chegou até você quando você protegeu o seu coração. Quando você disse para você, isso aqui é bem legal, ó, que você tem poder para dissolver tudo que está de errado dentro de você. Não se preocupa com os gestos, porque a gente vai mandar para vocês os desenhos e os significados. São 52 mudras. São selos, são chaves que abrem segredos dentro da gente. Assim, e muda o rumo da conversa. Em vez de você acordar de manhã, como eu conversei com uma colega hoje, em vez de você acordar de manhã, tropeçar e sair correndo pela vida igual coelho, sem questionar, para um instante de manhã e mentaliza. O mudra tem 3 etapas, 3 ingredientes. Um gesto. Tem vários gestos. Cada gesto tem um significado. Esse é muito interessante. Esse toque suave aqui. O que ele significa? Quando o humano toca o divino. A gente sabe, né? Da Vinci. Então, assim, por que não ter essas palavras na sua cabeça? Eu vou ler para vocês agora uma afirmação, que é o segundo ingrediente dessa chave de percepção. O gesto, a afirmação é o segundo. Olha só que interessante. Cada célula do meu corpo recebe luz curativa. Dissolve tudo o que precisa ser dissolvido e preenche com vitalidade. Gratidão. Não se preocupe, eu vou escrever isso para vocês depois. Mas é isso. O que a gente tem afirmado para nós? A gente tem afirmado todo dia que eu sou assim mesmo. Quem hoje não disse isso? Afinal, eu sou assim mesmo. Né? Afinal, eu sou ansiosa. Afinal de contas, eu tenho todos os motivos do mundo para estar ansiosa. Afinal de contas, a vida é assim mesmo. Né? Quem hoje viu a maravilha num bolinho de arroz? Vocês sabem que tem a vida, o mundo num bolinho de arroz?
Num bolinho de arroz tem a chuva, tem o sol, tem o trabalho do agricultor, tem a terra, tem o tempo. E a gente come e nem sabe. Porque a nossa percepção está embotada. Você sabe o que é uma percepção embotada? É um aspirador entupido. Você quer sentir o mundo, mas você não está todo entupido. Aquilo não entra, você não sente. A sua percepção está só para o Netflix. Você faz a mesma coisa porque você foi treinado para fazer a mesma coisa. Você foi treinado para não ser feliz. Ser feliz dá culpa. Só que você já é feliz e foi treinado para o contrário. Então você precisa se treinar para ser feliz. Mais que isso, você precisa se treinar para tirar as amarras que te prendem nesse lugar, irmão. Você está preso aí. E a vida está acontecendo e você quer ficar. Mas o mais doido é que a gente sabe exatamente o que precisa fazer. Mas a gente não faz, porque a gente se auto-sabota. Então é assim, eu precisaria criar um desafio para vocês. Eu crio agora. 7 dias de mudra, com os 3 ingredientes do mudra. Qual é o terceiro ingrediente? Respiração consciente. O gesto, a intenção e a respiração. Eu vou contar uma coisa para vocês que é bem legal. Vocês sabem por que existem os rituais? Ritual é uma intenção materializada, né? Você quer, às vezes, né? Você quer que alguma coisa dê certo, aí você acende uma vela, né? Quem é repleto de fé conversa direto com Deus. Eu converso com ele. Eu falo assim, cara, olha só, tu tem que me ajudar nessa parada. Porque eu acho que ele é próximo, sabe? Mas eu faço os meus rituais. Eu boto a mão no peito, eu respiro, porque é preciso estar calmo para falar com Deus. Deus está dentro do lago. Deus é a sua vida interior, né? E você precisa conversar com ele, você não conversa com ele na tempestade. Então, as chaves servem para você abrir esse diálogo com o que está dentro de você. E o que está dentro de você tem todas as respostas. Mas a gente não acredita. Porque não acreditar faz parte do ciclo vicioso. Você não acredita, afinal é difícil, isso não é para mim. É tudo do ciclo vicioso. Agora a gente quebra isso. Quebra porque alguma coisa dentro de você resolveu perguntar por que você corre. E alguma coisa dentro de você entendeu que correr atrás da felicidade é ilógico. Você corre atrás de uma felicidade inalcançável, afastada de você, que nem existe. Porque o futuro só acontece quando o presente é modificado. Senão o futuro é igualzinho ao presente. E como é que você vai chegar num futuro diferente agindo da mesma forma? Porque a mente vai sempre justificar e te dar razões para que você continue sofrendo. Porque quando você sofre, você é fraco. E por algum motivo muito louco, essa sociedade resolveu que é mais fácil controlar os fracos. E essa sociedade, eu digo, essa sociedade de 3.000 anos para cá, que reflete em tudo que é agora. A espiritualidade é você encontrar Deus em você. Mas é preciso a quietude. E a gente falou isso tudo hoje para falar de concentração. Alguém tem alguma pergunta até agora? Joia. Concentração. Concentração
é a forma que você tem de se transformar, de que essa mudança de rumo seja mais profunda e consistente. Você precisa realmente estar lá. A gente vai aprender amanhã, na aula de prática, como é o gesto. Como você efetivamente, com as mãos, fazer gestos que trazem uma energia muito diferenciada. Uma energia de cura, uma energia de equilíbrio. Mas a questão é a seguinte: como você se concentra? O que é se concentrar? Porque o que vocês dizem para mim, e eu ouço isso há mais de 10 anos, é que é muito difícil se concentrar. Porque concentração deixa a gente cansado. Precisa de muito esforço. Gente, aí eu fui pesquisar, porque se yoga é contrário ao esforço, como é que concentração pode requer esforço? Aí eu estudei o sexto passo, dharana. O sétimo passo é dhyana, meditação. O oitavo passo a gente falou, samadhi. Mas e esse passo interessante? Dharana, concentração. A gente precisa falar sobre isso, porque a gente quer silenciar a mente. E não é esse o objetivo. O objetivo é ser testemunha. Porque na hora que você quer silenciar alguma coisa, você está lá observando. E o que eu quero, e o que a yoga quer, aliás, é que você dissolva o observador e deixe o fluxo passar. O fluxo de imagens e emoções projetados na tela da mente. É apenas um fluxo. E isso a gente já compreendeu. Mas como se concentrar? Primeiro, se concentrar requer duas coisas: um ponto focal e uma área periférica. A gente precisa delimitar uma coisa que chama área periférica. Como é que é isso? Como numa fotografia, o foco está em algum lugar, mas existe todo um contexto em volta. A gente precisa aceitar o contexto da imagem. O que é o contexto da imagem? Quando eu peço para você se concentrar nas suas mãos, às vezes a gente se perde. Às vezes a gente vai para a respiração, às vezes a gente vai para o pensamento, mas a gente tem a consciência de que o ponto focal são as mãos. E você volta. E a mente se perde, você volta. E isso é um treino. Isso é um treino para um próximo passo, que é a gente conseguir estar no foco e estar relaxado. Mas a gente precisa passar por um treino. E esse treino a gente faz na aula prática amanhã. A gente vai fazer amanhã um treino de concentração. Vou repetir o passo a passo para que vocês experimentem. Todos vocês têm autonomia de fazer as próprias práticas em casa. E é muito importante. É muito importante. Porque eu vou contar uma outra historinha para vocês. Há uns 12 anos atrás, alguém falou para mim assim, eu trabalhava só com acupuntura. Eu não trabalhava com medicina ayurvédica, nem yoga. A pessoa disse assim para mim: Ana, você precisa ser professora de yoga, porque você tem mente de cientista. Eu falei, putz, o que que tem uma coisa a ver com a outra? O que que aquela ginástica maluca tem a ver com cientista? Né? E eu acredito que a maioria dos seres humanos que caminham sobre a Terra pensa assim. O que que aquela ginástica tem a ver com ciência? E é um pensamento muito interessante, a gente precisa ter isso em mente. Você é cientista de você mesmo. Você é a sua cura. Isso não são só palavras. A sua capacidade de autopercepção é que faz você direcionar a tua vida de uma forma muito mais construtiva para a tua saúde física e mental.
Isso é muito importante, porque na hora que você tem uma ideia real de você, você não vai comer bobagem. Uma coisa tão óbvia, outro dia eu perguntei para a colega de vocês, você come McDonald's? Né? Aí a colega falou, como? Aí eu perguntei assim, por quê? Porque é bom? Porque você merece? Essa é a sua decisão sobre a sua saúde? E não é uma crítica, é uma reflexão. Eu adoro chocolate, eu como chocolate. Né? O resto realmente eu não posso mais comer, mas eu tento comer o que é bom para mim. Então, você alimenta suas emoções de quê? De raiva? Ou você alimenta suas emoções de quietude, de compreensão? A escolha é sempre sua, mas muitas vezes você não está lá para escolher. Então, concentração é um treino para que no dia a dia, você esteja lá. Não esteja nos seus pensamentos. Porque da mesma forma que você cria um ponto focal na respiração e um periférico nas mãos, no corpo, na mente que vai para lá, para cá, no teu dia a dia, é capaz de você estar sofrendo de alguma coisa há 10 anos e nem saber. Você se perdeu já nisso e nem sabe. Aí você para. Aí você diz assim, putz, grila, por que que eu tô chateada? Porque a minha vizinha levou aquele vestido vermelho e nunca me devolveu. Isso vem até você. E não é a vizinha, não é o vestido, não é nada. É uma forma que você tem de perceber a vida. Se você percebe a vida como uma pessoa ansiosa, a vida vai estar sempre correndo de você. O tempo vai sempre passar rápido. Porque você acorda de manhã doida para o dia acabar. Aí é óbvio que você vai perceber que a vida passa rápido. Né? Se a sua vida é uma correria. Né? Tem um filósofo que a gente sempre cita, que é o Thich Nhat Hanh, e ele fala uma coisa sobre brincar com os filhos, Viviane. Brincar com os filhos, é tão interessante. Diz que o camarada não tinha tempo, reclamou com ele que não tinha tempo de brincar com os filhos. Aí vem a reflexão. Quando você está brincando com seus filhos, você está lá? Ou você está preocupado com o que vai fazer depois? Né? Quando você está lavando a louça, você está lavando a louça ou você está chateado com a louça? Aonde você está? Essa é a questão. Essa é a pergunta do coelho. Você está correndo? Pensa. É isso que você quer para você? Aí dá desespero. Meu Deus, não é isso que eu quero para mim. Eu estou toda errada. Ok. Você chegou na oficina. Se entrega para a oficina. Eu acho interessante que é tipo aquele... Eu já fui assim, tá? Eu, nos meus 21 anos, eu tinha um carro tão velho, tão ruim, tão velho, tão ruim. Eu não levava na oficina. Ele quebrou. Então é mais ou menos tipo a gente. A gente está um carro velho, todo caquético, cheio de problema, e tu não leva na oficina. É preciso parar na oficina. E parar na oficina tem várias opções. Mudrais, asanas, respirações. Os filhos, os resultados, nascem da prática. Mas a prática, sem entender o que você está fazendo, não faz sentido, é mecânico. Não está vivo. Você precisa ser cientista. E você vai ser cientista se você não está interessado no que tem na lâmina? Tem que ter paixão nisso. Você é apaixonada pelo quê? Pelo que está acontecendo dentro de você. E isso é o primeiro passo dentro do ciclo virtuoso. Você se interessa por você. Você é para você a pessoa que você quer que uma porção de gente seja. Mas como você não é para você, isso não se reflete no mundo. Você não é autogerenciável, mas você quer que o outro seja. Você não é autossuficiente emocionalmente, mas você quer que o outro seja. Mas isso tudo pode estar em você. Isso tudo é muito você. Você pode ser pleno, íntegro em você e começar a construir uma vida à tua frente totalmente diferente de tudo que você já imaginou até agora. E sem esforço.
sem lutar. É largar as armas de Jorge. A luta, irmão, terminou. Terminou. A busca por você terminou. E começa a peregrinação. De pés descalços. Sem um lugar para ir, nem um tempo para chegar. Você já é. A questão é que está tudo bagunçado. E ok, você está aqui para aprender pequenas técnicas, grandes técnicas, aplicar no seu dia a dia e observar, como bom cientista, as pequenas mudanças. E na hora que você tiver uma mudança, eu tenho testemunha aqui, ela vai falar daqui a pouco. Essa eu sei que vai falar. Que vai dar um testemunho de que houve pelo menos uma pequena mudança. E a mudança não é tão importante. Importante a gente entender a mudança como uma entrada numa nova etapa da vida. Uma etapa da vida de construção, edificação de um ser humano melhor, maior, com pensamentos mais elevados. E quando você vê essa pequena mudança, você cria duas coisas dentro de você muito importantes: fé e entusiasmo. Porque se você não tem fé e nem entusiasmo, você desiste amanhã. Eu brinco muito com a história do amanhã no seguinte sentido: você hoje sai dessa aula super empolgada, senta para meditar, respira 3 vezes, chega à conclusão de que aquilo não está resolvendo nada para você. Né? Porque você fecha o olho e vê aquela enxurrada de pensamento. Aí você diz assim, esse negócio de meditação não é para mim, porque vê aquele montão de pensamento. Aí eu vou contar um segredo para vocês. Já está aí. Você que não está vendo. Essa loucura dentro da sua cabeça está aí, mas você se distrai dela. Você pega um livro, um livro é bom. Um livro é bom de pegar. Mas você vai para o Netflix, né? Vai se chatear. Vocês sabiam que a gente se chateia para se distrair? Isso é muito legal, não é, Vivi? É, caiu a ficha. A gente se chateia para ocupar a cabeça. Porque a gente precisa desenvolver alguma coisa bem legal que chama autorresponsabilidade. Responsabilidade pelo que você sente. Porque se você é responsável pelaquilo que você sente, você dança na cozinha. Vou contar para vocês rapidinho dança na cozinha. Ontem eu estava muito chateada. Como eu digo para algumas pessoas aqui, já conhecem, eu dei defeito. Aí eu falei assim, gente, mas eu preciso fazer o almoço, eu preciso estudar, eu preciso dar aula daqui a pouco, eu dei defeito, como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a dançar. Eu não estava querendo dançar, eu estava brava. Eu lembro que eu dançava assim, ó, com a cara. Mas eu interrompi o processo. E, de repente, eu comecei a dançar de verdade. E eu comecei a pensar diferente. Eu comecei a ter uma outra visão das coisas. E eu falei assim, puxa vida, que coisa legal, realmente esse negócio está certo. E eu sempre vou dançar na cozinha quando eu estiver chateado. Isso pode ser um mudra. Quando você dança com intenção, quando você respira com intenção, quando você se espreguiça com intenção, você se liberta. Muito bom. Maria, meu amor, pode falar. Você falou isso de dançar. Normalmente, quando eu fico chateada, tô irritada com alguma coisa, eu sempre acabo rindo. Porque eu penso, cara, por que que eu tô assim? O que que tá acontecendo? Por que que eu tô pensando isso? E aí eu acabo rindo de mim mesma, da cara que eu tô fazendo emburrada. A minha dança é essa. Eu até lembrei da risada cósmica que a Mariana falou uma vez. Sim, quando você não tem o que fazer, além de cultivar aquela irritação, dança, ri, troca, né? Troca a frequência. E isso é sobre o que os mudrais são. Obrigada, Maria. Trocar a frequência, adorei isso. Trocar a frequência. Fala, Mariana, meu amor.
E é tão simples, né? Às vezes parece tão simples que quando você não passa por isso, não parece real. Mas aí quando você passa por isso, dá vontade de rir. Exatamente isso, exatamente isso. E essa questão, enquanto você não descobre que você pode mudar a sua própria frequência, você vai continuar na mesma frequência. Aí as pessoas me dizem assim, não, mas como é que eu faço não sei quem entender isso? Eu falei, cara, a pessoa tem que perguntar, ela tem que parar a correria. Alguma coisa dentro dela desperta. Às vezes é até o fundo do poço. Às vezes precisa ser uma falta de ar. Às vezes o corpo chama com muita força você. Às vezes a vida te sacode. Aí você precisa mudar, né? Eu sempre conto aquela história de que eu estava sem conseguir andar, fui no médico, resumindo muito, e aí eu fazia a cirurgia, né? Todo mundo sabe dessa história da coluna. E aí tinha um cara com uma aparência muito interessante sentado na sala de espera, e ele virou para mim assim e falou assim: posso te falar uma coisa? Foi a minha interrupção naquele momento. Eu ia para a cirurgia, gente. Mas ele parou assim e falou assim: posso te falar uma coisa? Você só vai melhorar da sua dor quando você agradecer por ela. Ela mudou o seu caminho. Gente, eu peguei a carteira de saúde da mão do médico, entrei no táxi, vim embora e mudei tudo. Porque é assim. É assim. Não quer dizer que a minha dor passou naquele momento, mas eu vi que existia uma forma. E é isso que a gente vê aqui. A gente vê que fazer um gesto com fé, com intenção, com, sabe assim, com entendendo o que está fazendo. Realmente fazendo com carinho, com delicadeza. Isso aqui é importante. Você vê mudanças. Mudanças que dentro desse sonambulismo que a gente está naquele momento, a gente não vê. Às vezes a coisa faz assim. Aí eu falei assim, gente, eu nunca mais posso deixar de fazer yoga. Porque se a yoga tira a dor, eu não posso ter dor. Eu só preciso me aplicar. A minha dor é muito grande, então eu tenho que me aplicar muito. De repente a sua dor é pequena, você só precisa respirar. De repente você quer se conhecer muito. Então vamos entender esse troço aqui muito. Porque é muito profundo. A gente está no segundo capítulo do livro. A gente vai entender por que as práticas transformam a mente. E como é que a mente funciona. Mas nesse momento a gente aprendeu hoje o quê? Que é possível interromper esse processo de sofrimento. É possível começar a construir um ciclo virtuoso. E nesse momento, a primeira prática que a gente aprendeu e vem aprendendo são os mudrais. E a gente vai construir esse conhecimento juntas, a cada semana. Cada semana, você vai colocar mais um ingrediente nesse bolo de casamento de você com você mesmo. E depois você só vai comemorar. Porque são ingredientes importantes. Que não é através da mente que você vai dizer assim para você: fica calma, fica calma, fica calma. Não, é um processo. E a gente tem que aprender muita coisa sobre a gente. Por isso que tudo que a gente vive é importante. Desde o que a Maria falou, de viver uma situação assim difícil e rir, desde o que eu também estava estressada e dancei, a Vivi também tantas coisas que passou, que já me contou, a Cris, né? Adriana também, tantos de nós passamos por coisas e prestamos atenção. Poxa, que interessante, eu tomei outra decisão a respeito disso. Isso já é você encontrar você de novo. É um reencontro com você. É encontrar de novo você na quietude. Não essa pessoa por estímulos, por impactos na consciência. Fala, Vivi, meu amor. Então, nisso você está falando de você se encontrar com você mesmo, né? Eu lembro das nossas aulas, né, do nosso treinamento, e o quanto isso fez diferença na minha vida. Em eu olhar para dentro de mim, quanto que eu mudei, quanto que eu evoluí. E até hoje, às vezes, quando eu me pego num momento de muito estresse, eu ainda lembro de você falando, se concentra na sua respiração.
que aí eu tiro o foco de todas as coisas, do meu pensamento que está ali todo turbulento, né, que não está conseguindo focar nem nada, me concentro só nesse ponto, deixo a minha mente me acalmar e começo a pensar, por que que eu estou assim? Né? Refletir sobre uma coisa que você falou, que também para mim fez muita diferença. Responsável pelo que eu sinto. Então, por que eu estou assim? E trabalhar isso, né? Ressignificar de forma que eu consiga entender e não deixar mais aquilo me abater. Então, assim, não adianta. Autoconhecimento é tudo. E não adianta que não é de uma hora para outra, muito aprendizado. Muito aprendizado. É todo dia praticar um pouquinho. Agora, por exemplo, eu cheguei, eu estava super agitada, eu tive que fazer um monte de coisa para estar aqui sentada 8 horas. Aí teve uma hora que eu peguei e vi que eu estava falando alto. Epa, respira. Respira, que não tem motivo para você estar falando alto, você está nervosa. Por quê? Sou eu que estou me permitindo, não é as coisas que eu tenho para fazer que são culpadas. Sou eu que estou me permitindo ficar assim. Eu sou responsável por isso. Então, cara, só agradecer. Ó, muita gratidão. Fico muito feliz também de que você voltou. Maria, você quer falar mais alguma coisa ou a mãozinha está aí de bobeira? Eu lembrei aqui da história que eu contei da minha ressonância que eu fui fazer, e assim, uma situação externa, mas estava lá dentro daquela máquina, daquele barulhão, e eu só lembrava de você falando de relaxar o corpo, de ficar numa boa posição onde você quer ficar imóvel, e eu dormi fazendo ressonância com aquele barulho de turbina de avião no meu ouvido, e fiquei tranquila. Bom. É isso que vale, assim, não. Obrigada, Maria. Obrigada por você compartilhar com a gente. É isso que vale. É a vida acontecendo. A gente pode ter um monte de teoria, sabe? Tem 25 nomes de pranayama no Hatha Yoga. Mas se você não sabe respirar com conforto, você não vai usar as técnicas. Então a gente precisa dar os primeiros passos. Relaxar a musculatura interna da respiração. Você pode saber fazer a mão com perfeição. Eita, nem eu sei fazer a mão com perfeição. Assim. Você sabe fazer a mão com perfeição. Mas se você não está sentindo aquilo que está acontecendo, não está respirando, não sabe por que você está fazendo isso, não sei se vai ter algum efeito, né? Mas se você tem fé, tem entusiasmo, sabe por que está acontecendo e cada vez vai se aprofundando mais, isso é real. A transformação se torna real. As dores no corpo diminuem, a gente consegue se concentrar e a gente começa a viver diferente. E aí é importante. E aí é a sua vida mudando. E aí você começa a ter boas ideias, né, Cris? Boas ideias. E boas ideias é a melhor coisa que a gente pode ter na vida. Porque boas ideias fazem um bom futuro. Agora, antigas ideias e novos ideais, igual aquela propaganda, não, né? Fala, Mariana. E você falou que é muito bom a gente ter boas ideias, realmente, né? É uma sensação desse mudar mesmo, de bons começos, né? A sensação é sempre essa, quando você tem uma boa ideia, é um bom começo. Perfeito, perfeito, perfeito. E a gente começar a mudar a energia interna. Gente, a gente tem mais 5 minutos. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Tudo bom, gente? Ninguém quer perguntar mais nada, não? Foi válida a conversa hoje? Curtiu, Marli? Joia, joia. Porque a gente pode, eu chamo de práticas integradas. Cada vez que você compreende mais alguma coisa, utiliza. Até sexta-feira dessa semana eu vou estar colocando muita informação sobre mudrar. A gente vai ter as mãozinhas e a gente vai começar cada vez a praticar os mudrais. E é só uma observação interessante sobre as nossas práticas diárias.
Muitas vezes a gente está fazendo um asana e a gente esquece a mão. A gente está fazendo uma respiração e esquece a mão. Agora, a gente conseguir integrar o asana, a respiração, o mudra e a intenção, entende o poder disso? Aí vocês dizem para mim assim, é muita coisa ao mesmo tempo. Não, é só você aí. É que as coisas estão tudo dentro de você. Só falta a gente ligá-las, ligá-las. E é isso que a gente vem fazendo. Gente, agradeço demais a presença de vocês, a escuta. Vamos tirar uma fotinha? Que eu amo essa turma, vocês sabem, né? É a turma onde a gente desenvolve as coisas mais interessantes. Ah, a Cacilda vai aparecer, então faz todo mundo a mãozinha bonitinha. Aparece aí, Cacilda. O cabelo tá lindo. Todo mundo falando abacaxi e sendo feliz. Namastê, gente. Que a divindade em todas nós nos abençoe. Abençoe a cada coração, que traga paz a cada mente e que cada família seja abençoada com saúde, prosperidade, abundância, mas principalmente abundância de amor, que é o que eu sei que a gente tem aqui. Só uma curiosidade, vocês sabem o que é uma sanga? É um conjunto de pessoas caminhando juntas no mesmo propósito. O nosso propósito é de amor, o nosso propósito é de harmonia. Namastê. Gratidão. Boa noite, gente. Até amanhã, hein? 20 horas. Muito obrigada. Até amanhã.